Costumo dizer que para representar o nosso povo, nós devemos ocupar todos os espaços possíveis, né? Desde que com seriedade e comprometimento. Moro. Moro. Olá, olá, papagaios! Aqui quem fala é a Suzana e hoje eu quero conversar sobre quilombo e paz. Para isso, eu convidei a Liliane Cardoso e Silva para conversar. Moro. Eu peço para que você se apresente para os nossos papagaios. Moro. Olá, Suzana! Olá, papagaios! Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer e uma honra, né, estar participando dessa conversa com vocês. Fiquei muito feliz e muito grata pelo convite. Peço licença e bênção aos meus mais velhos, os meus ancestrais, que foram os que permitiram que eu estivesse aqui hoje, falando também por eles. Moro. Eu sou Liliane, ou somente a Lili, como, né, a maioria das pessoas me chamam. Tenho 30 anos, sou viúva, não tenho filhos, somente um bagunceiro aqui de 4 patas. Moro. Sou quilombola, descendente da comunidade de Mamãs aqui em Castro. Minha formação acadêmica é basicamente toda voltada à educação. Eu sou licenciada em letras, pós-graduada em educação especial inclusiva. Também fiz a análise comportamental aplicada, né, ABA, para pessoas com TEA ou autista. E a minha formação mais recente foi uma pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira, né, devido à necessidade mesmo da minha trajetória. Atualmente eu sou professora na Rede Municipal de Castro, em período integral. E, paralela à minha ocupação, eu concilio a função de presidente da Associação das Comunidades Quilombolas aqui de Castro e também a presidência do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o COMPIR, além da participação, né, efetiva em outros conselhos municipais, como o da saúde, alimentação escolar, desenvolvimento urbano. Costumo dizer que para representar o nosso povo, nós devemos ocupar todos os espaços possíveis, né, desde que com seriedade e comprometimento. Moro. Agora, já apresentadas, a primeira pergunta que tem em todos os episódios é qual animal da fauna brasileira você se identifica? Isso porque eu sou o papagaio da paz, né? Eu me identifico com o meu papagainho, mas eu gosto de saber como que o convidado se identifica e também brincar com essa coisa de qual animal, porque é uma pergunta que muitas vezes nos fazem em entrevistas de emprego. Então, eu gosto de trazer essa pergunta para o pessoal, para os ouvintes. Moro. Então, Suzana, sabe que, ouvindo alguns outros episódios, né, aqui do seu podcast, nesse momento que eu parei para pensar, porque, sinceramente, eu ainda não havia me perguntado sobre isso, né, ao longo da vida, conforme os momentos que a gente vive, né, o contexto das fases da vida mesmo, sempre tem um instinto de um animal ou outro que está predominando. Mas como eu devia me preparar para responder essa pergunta, que seguramente viria, né, eu refleti bastante, e o animalzinho que mais me representou ao longo da vida e até agora representa muito é o serelepe. Aquele esquilinho, sabe? Porque eles são animais surpreendentes, têm personalidades bem adaptáveis, são bastante curiosos, exploram o ambiente, né, com bastante agilidade e destreza. E apesar da aparência fofa, eles se mostram bastante corajosos para enfrentar desafios, né, no seu território. Isso diz muito sobre mim. Além da interação de uns com os outros, né, marcada por sinais de comunicação, sou bem expressiva, assim como eles são. E a característica, acho que mais importante de todas, é a questão da importância que eles têm na dispersão de sementes dos bichinhos, né? Tem vários outros que fazem esse papel, mas eles fazem com bastante frequência mesmo, né? Até porque eles enterram as sementinhas, às vezes esquecem, né, onde que enterraram para voltar a buscar e acaba germinando, né? E isso é um lema que eu levo para a vida, né? Espalhar sementes por aí nos meus alunos, plantar semente independente de eu poder ou não fazer parte dessa colheita. Planto pro irmão. Moro. Moro. O serelepe é uma espécie de esquilo nativa da América do Sul. Trata-se de um roedor que pode pesar até 300 gramas quando adulto. A palavra serelepe também significa, no Brasil, aquele que é esperto, vivo, faceiro ou gracioso. Moro. Moro. Adorei esse animal. Vou pesquisar mais, depois eu coloco. Acho que não né? tinha ele ainda, é inédito, né? É, inédito, não tinha mesmo. Não esperava, mas eu adorei. Foi muito fofo mesmo. Moro. Vamos para a próxima pergunta. A próxima é uma pergunta que eu sempre faço no sentido de que nós temos que lembrar das mulheres que nos fazem possível, que deixam a nossa vida possível. E aí eu queria saber que mulher é ou foi uma referência para você ser quem você é hoje. Bom, sem sombra de dúvidas, a minha mãe é meu maior exemplo, né? Nós costumamos reverenciar muito os nossos ancestrais e, com certeza, se eu fosse citar todas as referências que fazem parte da minha formação como pessoa, eu ficaria aqui por horas.
Mas a minha mãe é sensacional, uma mulher destemida, batalhadora, né? Me criou com muito amor, consciência, me ensinou valores importantíssimos, né? Ser honesta, ter caráter, educação com tudo e todos. E só estou onde estou, nos lugares que estou, pelos empurrões dela, com toda certeza. Que lindo, Liliane. Agora, já sendo bem direta, né? O que é paz para você? Paz, para mim, Suzana, é um estado de harmonia, de dentro, né, interior e exterior, não só entre as pessoas, mas entre tudo aquilo que nos cerca, né, harmonia com a natureza, até mesmo com as coisas materiais, né, tudo aquilo que a gente toca tem energia de um ser humano por trás daquilo, tudo aquilo que a gente manipula no dia a dia. Então, você sentir-se tranquilo, livre de conflito, de ansiedade, conseguir encontrar equilíbrio mesmo, ou até mesmo bem-estar, nesse caos que a gente vive hoje em dia, que eu acredito que a vida de todo mundo, né, depois das tecnologias, todo mundo vive um caos diário para conciliar a agenda, para conciliar afazeres, ter o seu ponto de equilíbrio, mesmo que as pessoas até que enfrentam alguma dificuldade mesmo de saúde mental, que está tão difícil encontrar no seu lar ou naqueles que estão com você, um momento no dia que seja, né, quando você levanta mais cedo, escuta o canto dos pássaros, mesmo que você vai enfrentar um dia super turbulento, eu acho que a paz, ela está pontuada em alguns momentos, da gente com a gente mesmo, não tem como você esperar paz no coletivo, do jeito que o mundo está, não o tempo todo. Mas eu acredito que a paz, ela surge em diversos momentos do dia e a gente tem que saber valorizar e encontrar e reconhecer esses momentos. Mais uma vez, fico feliz, né, que o pessoal reconhece o canto dos passarinhos, né, que é o som de fundo do meu podcast. Se a segunda pessoa que cita isso, eu fico muito feliz. Agora uma pergunta um pouco mais densa, né? Eu encontrei uma informação sobre os quilombos da nossa cidade. Se tiver errado, eu peço que você me corrija, tá? Em Castro, são cerca de 500 famílias que vivem em 4 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Palmares, sendo 3 rurais, Limitão, Mamãs, não sei se assim se pronuncia, Serra do Apom, e uma urbana no Tronco. Além dessas, há um número significativo de famílias remanescentes dos 3 quilombos rurais e também do Quilombo Xavier no município de Arapoti, que residem em área urbana de Castro. Primeiro, eu queria saber se está certa essa informação e o que as pessoas precisam saber sobre o quilombo. Então, Suzana, esse número ele não é oficial, sabe? Essas 500 famílias, provavelmente, não sei até de onde aqui, mas é um número que nós estimamos, né? Até a gente vai, mesmo que dar uma entrevista ou, né, conversar com alguém, dar uma informação para a escola, que seja, é o que a gente estimou num dos primeiros levantamentos, sabe? Mas hoje, na data de hoje, eu conversando com você aqui, eu posso dizer seguramente para você que 500 famílias configuraria somente as famílias da Serra do Apom. Isso entre a área rural e urbana. Na área rural, hoje tem menos famílias residindo. Mas não é porque a pessoa saiu do território do quilombo que ela deixa de ser quilombola, né? E na comunidade de Mamãs e Limitão, é em torno, mais ou menos, de 80 a 100 famílias cada uma, somando os que residem na área rural e na urbana. Mas, como eu disse, esse número não é oficial, né? Nós temos feito uma mobilização constante, assim, para o cadastramento das famílias no CadÚnico, que hoje é o mecanismo mais confiável que nós temos, para poder chegar ao número mais aproximado possível, porque nem mesmo o IBGE considerou as nossas especificidades, sabe, na realização do último censo. Vieram para fazer e só abria a possibilidade da pessoa dizer se era quilombola lá no território. Então, eu que sou remanescente quilombo, né, descendente de quilombo, e resido aqui na área urbana, não pude dizer que sou. Assim como todas as outras famílias que estão aqui na cidade também não puderam dizer que eram, né, por conta desse campo só ter aberto lá no território, conforme a localização do GPS, né, o ponto de GPS que eles colocaram lá. O pessoal só poderia se considerar como pessoa de comunidade tradicional estando residindo com a casa lá. Ou seja, muitos de nós nem existimos nos dados oficiais do banco de dados do país como um todo. E isso eu falando assim das comunidades que eu represento, que a associação que eu represento é Mamãs, Serra do Apom e Limitão. O Tronco não faz parte do nosso banco de dados e a família Xavier, como você mesmo já citou, tem um número bem significativo de famílias residindo aqui, também não fazem parte desse número que eu citei para você, sabe? Então vamos jogar assim no ar. É mais de 1.000 pessoas. Em famílias aí 500, 700 e vai crescendo, né? É um número que a gente não consegue
dar sempre com exatidão, mas nós estamos trabalhando bastante para isso, porque para nós é bem importante também, sabe, ter esse levantamento. Agora, outra pergunta, o que as pessoas precisam saber sobre o quilombo? Essa pergunta veio no momento bem a calhar mesmo, porque é o que eu gostaria de, quanto mais espaço tiver para dizer isso, né, é muito bom ter esse espaço. Então, os nossos quilombos aqui de Castro foram formados a partir de pessoas fugitivas, ex-escravizados da fazenda Capão Alto. Embora tenha toda uma história romântica de como foi o período de escravização ali, nós não nos sentimos representados por esse faz de conta, que nós sentimos na pele por muito tempo, sabe? O descaso, a falta de dignidade mesmo com as nossas famílias. Então, quem tirou um tempinho da sua vida para estudar um pouquinho mais a fundo, né, como é que foi esse período pós abolição da escravatura, né, sabe o que essas pessoas realmente enfrentaram quando saíram das fazendas, né? Então, as pessoas precisam saber, antes de mais nada, e nas nossas comunidades quilombolas, a gente ainda vem lutando passos, né, de formiguinha, por direitos básicos, como acesso à saúde, de qualidade, educação, saneamento básico, segurança, luta pela titulação dos nossos territórios. Estamos nos organizando cada dia mais, enquanto coletivo, para poder resistir aos mais diversos tipos de violência que enfrentamos. Mas a maioria da população imagina que os quilombos são todos iguais. Dá uma digitada no Google lá, o que é comunidade quilombola, e pensa que acaba folclorizando mesmo, né? Pensa que vai encontrar ali um ponto turístico, com uma comunidade toda estruturada para receber grupos de turismo, para fazer turismo na natureza, para comer comida típica, para ver a vestimenta, para ver dança folclórica. É o que as pessoas imaginam, mas a gente ainda está distante dessa realidade, porque a gente está lutando para ter o território. A gente está lá suprimido por empresas madeireiras, por empresas de mineração. As pessoas malmente têm onde plantar a sua hortinha para o seu próprio consumo. Quem dirá ter um quilombo todo estruturado como é. Tem muitos quilombos Brasil afora bem estruturados, mas não é a realidade das nossas comunidades aqui em Castro. As pessoas precisam estar cientes disso, sabe? Temos as nossas festividades, né? A gente está retomando aí a questão da cultura das feiras de sementes, fazemos o evento anualmente alusivo ao Dia da Consciência Negra, estamos ocupando espaços assim, mas ainda tem, infelizmente, muita gente que ressuscita o zumbi no dia 20 de novembro e enterra ele de novo no dia 21. Saber o que é o quilombo hoje acho muito mais vestir essa camisa de ajudar a lutar conosco, assim, pela titulação dos nossos territórios, pela dignidade das pessoas, pelo acesso aos direitos básicos de todo cidadão mesmo. A gente tem quilombos de espelho, vamos dizer assim, modelo, na região aqui em Adrianópolis, na Lapa, Guarapuava, que são comunidades que já estão um pouco melhor estruturadas nesse sentido, assim, as famílias já conseguindo produzir no território, manter ali subsistência interna, mas ainda não é a nossa realidade, sabe? É bom deixar as pessoas entenderem também que não é um espaço ocioso, sabe? Não é as pessoas estão lá esperando as coisas caírem, esperando o título, esperando. Muita gente tem esse preconceito. Então, as pessoas imaginam muitas vezes que as famílias só aguardam assistências, né, do governo, e essa não é a realidade. Cada família tem a sua fonte de renda particular mesmo, trabalha. A nossa luta enquanto coletivo, enquanto associação, é sim resgatar a parte da cultura, do quilombo, fomentar nas crianças isso, esse reconhecimento, esse pertencimento, que é a cultura quilombola, mas a gente ainda está distante de ter o quilombo bem estruturado como é o modelo que você pesquisa no Google lá. É muito importante você colocar isso, trazer essa realidade para as pessoas, porque eu acho que há um apagamento proposital sobre isso. Eu tenho 27 anos, durante toda a minha vida escolar, não me ensinaram sobre o movimento quilombola, não me ensinaram sobre o quilombo, mas me ensinaram sobre a migração italiana, me ensinaram sobre a colonização holandesa. Eu tive que fazer trabalho sobre a Castrolanda, e sobre como os holandeses vieram parar aqui. E com a Fazenda Capão Alto, eu acho que é um tema que se vende aqui em Castro como turismo, e se ocupa esse espaço de uma maneira, e se conta uma história, quando é exatamente o que você falou, quando se estuda um pouco mais, começa a se perceber o quanto essa história contada sobre a Fazenda Capão Alto é frágil, né? É uma história, professora de letras sabe, história com E, né, que chama? História. E a partir disso, dessa nossa conversa, eu perguntei o que é que as pessoas precisam saber sobre o quilombo,
Mas agora eu quero saber se você tem uma pergunta para mim. Antes só de fazer a pergunta para você, só para acrescentar isso que Não você pode falou, acrescentar. Fique de à você vontade. de você não ter aprendido sobre isso. Eu também, na verdade, 2023 fez 20 anos da Lei 10.639. Tornou obrigatório o ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas. Em 2003, que foi o ano da implementação da lei, eu era aluna da antiga terceira série, hoje seria o 4º ano do ensino de 9 anos. Mas eu era aluna da educação básica e passei também toda a minha educação básica até ensino médio. No ensino médio que começou a ter, assim, partindo de alguns professores mais simpatizantes à causa, a Sim. ter essa... E também aí eu já me reconhecia como quilombola, mas isso veio para nós, para mim, para minha família, para nossa comunidade como um todo, de entidades de fora da educação, num primeiro momento. Então, todos os que vieram antes de mim tiveram esse direito negado. As nossas crianças quilombolas teriam direito, têm esse direito, até de ter escola quilombola, com currículo adaptado, conhecendo, para além do currículo padrão, coisas sobre a sua cultura. Já é um direito negado há muito tempo. Então, eu fui essa criança, nessa adolescente, essa jovem que não tive acesso a isso também, e correndo atrás agora do prejuízo, né, e levando também para os meus mais velhos. Então, isso é uma... E todos os, né, da nossa faixa etária aí, nascidos da década de 90, até início dos anos 2000 mesmo, tiveram esse direito, é um direito negado. É um direito que eu tive negado, você também, é um direito negado de conhecer. E, assim, eu não desmereço a história da imigração europeia aqui no município. A gente sabe da importância que eles tiveram, mas que tem o apagamento sobre a nossa cultura, isso é fato. É uma crítica que eu tenho até mesmo ao site mesmo da Prefeitura Municipal, isso eu já falei para o próprio pessoal da cultura. Uma pessoa de fora que digita ali, Prefeitura Municipal de Castro, vai conhecer as origens, né, a composição do município, sucintamente ele cita todas as etnias europeias, até asiáticas, e nem sequer conta da existência. Coloca ali como africanos, mas não conta que formaram quilombos, que estão aqui até hoje. Mesmo os indígenas, né? Nós temos famílias indígenas aqui na cidade, residindo lá no distrito do Abapã. Tem uma senhora aí centenária, 113 anos, indígena, irmã dos eventos aí. Então, por que essas pessoas não estão em evidência? Como os demais estão, tem tamanha importância. Agora, pergunta para você, Suzana. Se todo o conhecimento que você adquiriu até hoje, suas experiências vividas no trabalho, que você desenvolve, dentro e fora do meio acadêmico, se isso pudesse ficar eternizado para a posteridade em uma só frase ou citação, o que você diria para aqueles que virão depois de nós? Eu nunca pensei nisso na minha vida, Lilian. Vixe, Maria. Mas eu então... vou falar o que veio na minha cabeça. Eu vou falar uma frase que eu falei pro meu cabeleireiro, que eu vou num barbeiro lá em Ponta Grossa para cortar o cabelo, e um dia ele me perguntou do podcast. E aí eu falei uma coisa para ele e eu vou falar e vou repetir aqui. A paz ou será feminista ou não será. No sentido de que ou as mulheres vão construir essa possibilidade de paz no coletivo, nas nossas relações, ou se as mulheres não forem incluídas nesse processo, eu sinto muito, mas não vai acontecer. Não haverá paz. Não vai ter paz. É isso mesmo. Que lindo. Mas eu gostei muito dessa pergunta. Muito legal. A gente sabe que, assim, só com o podcast já vai ficar para a eternidade, né? Mas... Eu espero, né? E agora a pergunta que eu faço: como o movimento quilombola constrói a paz? Mantendo atitudes positivas, sabe? Diante dos diversos desafios que a gente já enfrenta, valorizando uns aos outros, o saber de cada um, mantendo o diálogo sempre com muito respeito. Principalmente nós, comunidades, assim, ficando unidos, junto aos outros coletivos, como eu já citei, né, a FECOQUI, que é a Federação das Comunidades Quilombolas do Paraná, a CONAC, o Instituto Sorriso Negro aqui dos Campos Gerais, é uma entidade muito parceira, a Terra de Direitos, que é uma instituição formada por advogados que nos ajuda muito na defesa dos nossos territórios. As divergências pessoais, quando ocorrem, a união do coletivo faz com que a gente esteja em paz enquanto grupo e promova a paz, para que a gente possa lutar de maneira democrática, né? As nossas conquistas só vieram até então porque a gente faz tudo com muito respeito, com muito cuidado. A ferro e fogo a gente sabe que muitos nossos vão embora, né? O Brasil, infelizmente, ainda tem essa estrutura extremamente racista, né? O aumento da violência contra as lideranças quilombolas é cada vez mais crescente, né? Nos últimos 10 anos, eu acredito que
Se não me falha a memória, pelo menos uns 30 líderes quilombolas foram assassinados, né, defendendo o território. Se nós não fizermos esse movimento, como diz você, até mesmo pelas mulheres, porque a cultura quilombola tem isso, sabe, como característica, a liderança, em sua maioria, é feminina, famílias são lideradas por mulheres, e elas que têm a voz final para tudo, e que desenham mesmo, articulam todos os caminhos que a gente tem que tomar, desta forma. Sim, eu acho bem importante que você trouxe essa questão do diálogo e da união, não apenas dentro do movimento negro ou do movimento quilombola, mas também conversando com outros movimentos, como o movimento indígena, o movimento, quando você trouxe a questão das sementes, né, até essa questão da agricultura, todos esses movimentos que nós temos e que às vezes as pessoas acham que são coisas compartimentadas ou que são movimentos que não se separados, conversam. né? De forma nenhuma. A gente é bem unido, assim, com as comunidades tradicionais, no geral, né? Aqui no município de Castro, a gente tem procurado bastante essa união com as famílias indígenas, com os povos ciganos, com o MST, pequenos agricultores, um ajudando o outro, um dando a mão para o outro para que ninguém passe por cima. Então, eu acho bem interessante trazer essa questão. Mais para o final agora da nossa conversa, eu queria uma dica cultural. Pode ser livro, série, filme, uma atividade, o que você quiser trazer. Nossa, isso tinha um catatal de coisas para trazer, mas eu falo bastante, quase que eu sou uma papagaia também. Separei aqui só um filme, não acredito até que você já conheça. É bem recente ele até, mas eu acho ele bem emocionante, porque ele fala de superação de obstáculos, a paz através da educação, que eu também não posso deixar de lado, o empoderamento das comunidades. É O Menino que Descobriu o Vento, é um filme de 2019, e é bem bacana, dá para assistir em família, não é muito censurado. É a dica do dia. Sim, eu conheço o filme já, mas fica aí para os ouvintes também conhecerem, assistirem, discutirem sobre. Eu, assim, vou acrescentar de informativo, assim, nossos eventos próximos, né? Dia 22 de novembro nós teremos o evento da Consciência Negra, vai ser na parte da manhã na Câmara Municipal, parte da tarde no Centro da Juventude, com diversas atividades culturais. Temos tido, assim, bastante parcerias com o pessoal da universidade, saiu um estudo recente sobre os estudantes quilombolas aqui do Paraná, pela professora Ione Juvino, Lígia Couto, Letícia Fraga, bem bacana o material que elas fizeram. Então, se tiver ouvintes aí que são pesquisadores, né, queiram ter Maravilhosas as 3 mulheres também, né? A Ione já foi minha chefe, a Letícia sempre trabalha com as causas indígenas, também me ajudou muito. E a professora Lígia já foi pró-reitora lá na UEPG, é uma mãezona também. Cheias de sementinhas na cabeça para trabalhar. E não sei, você me permite terminar com um poema? Será? Já é hora de terminar? Claro que permito. Ele se chama Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. Conhece? A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas, dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Esse poema está disponível nos Cadernos Negros, volume 13, página 32 e 33, e é de autoria de Conceição Evaristo. Que lindo, Liliane. Obrigada. Bom, agora eu me despeço. Eu digo que foi um prazer papagaiar com você. Eu estou muito feliz. Eu quero agradecer 1 milhão de vezes por você ter topado participar. Para mim foi muito importante. Quero dizer que eu acho que os papagaios vão amar nosso episódio. E queria mandar um beijo, um abraço virtual, né? Que a gente possa se encontrar pessoalmente.
Com certeza esse momento vai existir. Queria saber se você gostou de participar e também pedir para que você se despeça do podcast. Sim, nossa, gostei muito, muito. Agradeço de coração a oportunidade, o espaço. Como é importante iniciativas como essa, que o seu caminho, o seu trabalho seja cada vez mais iluminado. Fiquei muito feliz com o convite. As nossas comunidades também vão ficar bem felizes com esse espaço. E é isso, muito obrigada a todos os papagaios pela audiência e foi um prazer estar com vocês nesse momento.